Olá, amigos que acompanham o grupo Qual a Pauta. Esta noite, nós temos a honra e o prazer de entrevistar o professor Átila Amaral Brilhante. Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, é mestre em Filosofia Política, em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, é doutor em Teoria Política pela University College of London. Atualmente é professor da Universidade Federal do Ceará e já trabalhou nas áreas de filosofia política, ética e regulação econômica. Esta noite, eu, Rodolfo Oliveira, e meu amigo Nathan Holanda falaremos com o professor Átila sobre a doutrina social da Igreja. Boa noite, professor. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Nathan. Boa noite, público, ouvinte. Professor Átila, a primeira pergunta que a gente quer fazer ao senhor é exatamente, em linhas gerais, o que é a doutrina social da Igreja? Certo. Em um sentido mais amplo, é todo um conjunto de reflexões, né, surgido ao longo da história da Igreja e, mais particularmente, a partir de 1891, com a Rerum Novarum, a partir uma reflexão voltada para a prática social, para orientar a prática social dos cristãos e, na verdade, dar elementos para que o cristão avalie os mais diversos aspectos da vida social, o que inclui a economia, a política, né? É claro que a mensagem cristã é uma mensagem de fé, né, que tem implicações em todos os aspectos da vida. E a doutrina social, ela aprofunda uma reflexão com uma raiz teológico-filosófica, né, voltada para orientar os cristãos a se inserir, sobretudo em contextos sociais que se complexificaram muito da Revolução Industrial para cá, né? Então, comumente se diz que a Rerum Novarum foi a primeira encíclica social. Mas veja bem, a reflexão social da Igreja ela é anterior à Rerum Novarum. Mas na Rerum Novarum, ela recebe um tipo de sistematização mais abrangente, né? Em função dos desafios que é aquele processo de industrialização que do século XVIII para o século XIX reconfigurou o tipo de convivência que se tinha, sobretudo na Europa, mas que trouxe consequências para todo mundo, mas que estava associado a um processo de urbanização, a um processo de mudança social muito grande, já com o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, essa reflexão que num primeiro momento, privilegiava a situação dos trabalhadores, dos operários, muitos que tinham saído do meio rural, que é um meio mais estável e onde as referências socioculturais e religiosas, né, em especial, eram muito bem estabelecidas, com um contexto de mudança muito grande. Então, a doutrina social, ela se coloca e ela, a partir desse momento, ela ganha um tipo de configuração que antes não existia. Não se trata de dizer que não havia a reflexão sobre a situação do cristão, sobre os compromissos que um cristão deve assumir na sociedade e sobre as características que a própria sociedade deve assumir para favorecer a formação das pessoas, né, e das comunidades. Mas agora essa reflexão precisa ser mais abrangente, porque o novo quadro ele impõe desafios que antes não existiam. Certo? Não é que a reflexão passou a existir daquele momento em diante, mas daquele momento em diante ela adquiriu uma feição mais sistemática e mais abrangente, vamos dizer assim. Olhando por esse lado, então, professor,
com essa realidade, porque uma coisa é o tempo que foi feito a doutrina social, que por mais que não foi também tempos mares tão tranquilos, né? Mas comparado com o que está acontecendo hoje, a diferença é gritante. E como é que a população, como é que o público, como é que ele vai conseguir entender possibilidades de ser colocado em prática esse tipo de posição, ou então esse tipo de doutrina social que a igreja propõe? Bom, a sua pergunta é importantíssima. Por quê? Porque ela nos coloca diante de uma reflexão sobre a natureza da doutrina social, tá certo? Se discutiu muito, num contexto marcado por uma polarização esquerda-direita, se a doutrina social não seria uma terceira via, certo? Essa discussão, ela, na verdade, ela ganhou uma certa importância, mas ela acabou sendo decidida e definida pelo Papa João Paulo II, em que ele colocou de forma muito clara que a doutrina social, ela não é uma terceira via entre o liberalismo e o socialismo. Ela integra a reflexão moral, é como se fosse assim, a ética social da igreja, entende? E essa ética social, ela fornece critérios para você discernir a prática social dos cristãos e até mesmo dos não cristãos, e também para você discernir os programas políticos, tanto de esquerda quanto de direita, certo? Então, qual é a especificidade da doutrina social? É que ela combina elementos teológicos, referências teológicas, que são estáveis, ou seja, ela tem alguns princípios, e esses princípios são aceitos e têm grande aplicação ao longo da história da igreja e ao longo da história da humanidade. Mas, por outro lado, isso está combinado com uma reflexão circunstancial, conjuntural, certo? Por isso que se diz que a doutrina social, ela está no âmbito do que se chama do magistério ordinário, e outros até dão uma especificidade maior, falando é o magistério pastoral da igreja, certo? Porque, embora ela adote alguns princípios, ela não é propriamente, ela não está se expressando o tempo todo verdades dogmáticas da igreja, não é isso, entendeu? Ela está aplicando princípios que são aceitos na tradição cristã e para além dela, embora tenham tido uma formulação inicial no cristianismo, e que há situações que são sempre novas. Por isso que a doutrina social, se você pega o corpo da doutrina social, passando por exemplo, vamos ficar nos papas, né, dos últimos 30 ou 40 anos, entendeu? Você vai observar que ela é uma aplicação desses princípios fundamentais da convivência cristã a situações muito diversas. Por isso que ela não é monolítica, entende? Se você pega, por exemplo, uma Populorum Progresso e pega uma centésima, uma Populorum Progresso de Paulo VI, né? Você vai ali em 1967 e pega centésimos anos do João Paulo II, 1991, você vai ver que elas refletem contextos, situações e problemas muito diferentes. Elas não são contraditórias, mas elas têm preocupações diferentes e elas acentuam esses princípios, eles são aceitos conjuntamente, mas uma em si que acentua um princípio e a outra acentua outro. Entendeu? Então, só para lhe dar um exemplo engraçado. O Leão XIII fez severas críticas ao que ele chamava de capitalismo manchesteriano, né? O Leão XIII. Mas, para contrabalançar isso, ele fez uma defesa muito acentuada da propriedade privada, entendeu? Porque se ele não fizesse esse equilíbrio, você podia ser confundido com um socialista, você está entendendo? Então, só que ele acentuou tanto que depois o
Pio XI teve que dizer o seguinte, olha, estão chamando, ele acentuou tanta propriedade privada que ele está mais próximo de um lockeano do que de um tomista, por exemplo. Aí o Pio XI teve que, vamos dizer assim, dar uma explicada um pouco, dizer que não é bem assim, entendeu? Mas é que, naquele contexto, ele precisava acentuar, né? Porque, claro, o Tomás de Aquino, ele defende claramente a propriedade privada, certo? Mas não é que, por exemplo, ela tem um caráter assim, absoluto, entende? Há uma situação, por exemplo, se uma propriedade privada ou o uso dela compromete a vida de dezenas de pessoas por alguma razão, é claro que o poder público pode interferir legitimamente. Agora, ele não pode estar interferindo assim ao bel prazer. Tem que ter critérios e tem que ter razões para que isso aconteça, entendeu? Mas o que é que eu estou lhe mostrando com isso? Primeiro, duas coisas. Que ela combina princípios que são estáveis com análise de conjuntura que não são estáveis de forma alguma, entendeu? Que são profundamente cambiantes. E isso torna, ao mesmo tempo que a torna mais rica, a torna mais complexa, né? Porque não é diferente de uma verdade dogmática sobre a trindade, que você tem aquela definição claramente estabelecida e você não pode dar outra formulação sem dar garantias absolutas de que tudo que está ali foi respeitado, entende? Então, não é que... E é interessante, professor, interrompendo o senhor, que a doutrina social da igreja, ela versa sobre uma série de assuntos como família, educação, trabalho, direitos humanos, política, economia, ou seja, uma série de relações complexas que muitos católicos leigos não conhecem, né? Eles simplesmente não conhecem o posicionamento, digamos, social da igreja em relação a esses problemas que ao longo do século XX e no começo deste século, são problemas cada vez mais complexos, né? Então, eu queria saber do senhor exatamente o porquê desse desconhecimento da maioria das pessoas em relação ao posicionamento da Igreja Católica em relação a esses complexos assuntos sociais. Olha, há um padre africano que tem doutorado, escreveu o doutorado dele sobre um assunto de doutrina social, que ele diz que a doutrina social é um tesouro escondido. Né? É um tesouro escondido. Porque é o seguinte, uma das razões é porque o esclarecimento metodológico da doutrina social da igreja vem se dando de forma muito processual. E, num determinado momento, o pessoal que tem um envolvimento mais direto com a ação política, por exemplo, né, quer soluções já dadas, estabelecidas. E o que é que a doutrina dá? Propositalmente, não é o objetivo da doutrina social dar soluções diretas para esse problema, mas dá princípios a partir dos quais eu possa orientar a minha ação para resolver esse problema. Isso quer dizer o quê? Que não é a missão direta da igreja organizar as instituições da sociedade, entendeu? Aí ela pode dar uma contribuição. Então, a doutrina social dá critérios, e a partir desses critérios, eu posso dizer, olha, esse programa político aqui desrespeita, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, certo? Esse programa político, então, ele não deve ser aceito por isso, entendeu? Ou seja, ela não tem uma resposta pronta para todos os problemas sociais. Ela ser uma espécie de um indicativo, através de uma larga experiência que a igreja tem na sociedade, um indicativo, ela dá uma base, ela dá um fundamento para justamente, digamos, esclarecer a conduta, né, digamos, dos fiéis em relação a esses problemas. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Ela está no âmbito da... O João Paulo II foi claro. Ela está no âmbito da teologia moral. Por exemplo, né, o Estado... A doutrina social criticou, por exemplo, eu vou dar exemplos bem diversos para você ter uma noção de como ela pode dar indicações para coisas bem diferentes. Por exemplo, na questão da Rerum Novarum,
que ela defendeu, por exemplo, os direitos associativos dos trabalhadores, de formar sindicatos e tudo mais, certo? Ela criticou o que ela chamava de liberalismo manchesteriano, a ideia liberal de que o Estado não deve interferir de forma alguma nas relações trabalhistas, uma forma absoluta, certo? Então, o Estado estaria absolutamente ausente disso aí. Ela veio dizer que não, que há situações, em função até mesmo da condição dos trabalhadores, que naquele primeiro momento trabalhavam 14, 16, 18 horas por dia, que o Estado deveria exercer algum tipo de ação nesse sentido, e poderia, é legítimo ele fazer, certo? Agora, por outro lado, mais na frente, com base no princípio da subsidiariedade, ela vai criticar o oposto, a ideia de que o Estado vai reger todos os aspectos da vida da sociedade, a educação, a cultura, entendeu? Então, ela está dizendo que quando o Estado faz isso, ele elimina o protagonismo das pessoas e ele destrói as associações intermediárias da sociedade. Instituições como a própria igreja, né? Associações voluntárias. Então, aí você vai dizer, objetivamente, cada sociedade vai ver que tamanho de Estado ela quer ter, entende? Mas a igreja está dizendo que um Estado absolutamente ausente ou um Estado excessivamente controlador colocam em risco o bem-estar da sociedade. Você entendeu? Então, a partir desses princípios, noutra oportunidade nós poderemos discutir exclusivamente esses princípios. A partir desses princípios, ela vai dizer, você não pode nem desconsiderar de forma absoluta o papel do Estado, nem idolatrá-lo, transformá-lo na fonte última da resolução de tudo, porque isso gera formas totalitárias de governo, né? Isso compromete. Então, estou lhe dando um exemplo de que são duas coisas, vamos dizer assim, são duas situações em que ela oferece o princípio para isso. Mas, professor, então, nesse caso, voltando agora um pouco mais de pimenta na conversa, né? O que a gente falou foi assim, que a igreja, na verdade, ela faz uma reflexão de como está a situação e dá aquela base moral para que as pessoas, que a própria população, tirem uma melhor conclusão, né, do que está passando. E o que a gente vê é que os lados, né, a direita, a esquerda, sempre buscam, até dizendo que estão usando a doutrina social para as suas campanhas, né, e, na verdade, é um reflexo de uma forma aproveitadora dessa situação, e que, na verdade, a doutrina não foi feita nem para uma nem para outra, né? Isso vai ser sempre usado e sempre né? Bom, aí é o seguinte, cabe aos homens esclarecidos e que têm uma inserção na vida da sociedade desempenhar um papel crítico, né, em relação. É claro que tanto a doutrina ela pode ser instrumentalizada tanto pela esquerda quanto pela direita. Isso aí é uma coisa óbvia, né? Agora, a questão é que, mesmo que isso aconteça, já diziam os antigos, né? É que o abuso não condena o uso, entende? A despeito de existir esse risco, ela é necessária. Ela faz falta. Se ela não existir, ela vai fazer uma grande falta, você entende? Porque é uma referência temperada pela experiência histórica, pela profunda reflexão filosófica teológica, né? E também pela experiência, vamos dizer assim, pastoral da igreja, entende? Então, a doutrina social, ela, embora quando nós falamos de doutrina social, nós nos referimos especialmente àqueles documentos pontifícios, mas, no meio dos cristãos, uma série muito variada de reflexões sociais, que não são exatamente a doutrina social, mas que muitas vezes até contribuem para a doutrina social, né?
os leigos na Itália, na França, na Alemanha, em especial, e na Bélgica, eles contribuíram muito para a formulação da doutrina social, embora de uma forma indireta. O Leão XIII era um homem que se reunia com pessoas da sociedade, com políticos, com pessoas que tinham interesse por questões públicas que não eram políticos. Então, ele tinha um senso, né, um senso das necessidades das pessoas e também de como a ação política deve acontecer. Não que seja o objetivo da doutrina dar indicações específicas. Por isso que eu falei que ela não é uma terceira via, entende? Ela não é uma terceira via. E, professor, já encaminhando já para o encerramento, a gente espera poder contar com o senhor em programas futuros, até para esclarecer e esmiuçar os princípios da doutrina, mas já se encaminhando para o encerramento, eu gostaria de saber do senhor o que o senhor acha, o que esperar desse conjunto, né, de documentos, de experiências, e, enfim, de esclarecimentos, o que esperar da doutrina social da Igreja ao longo deste século que mal se iniciou, né, que é o século XXI? Olha, eu acho que esse corpo de reflexões da Igreja sobre a vida em sociedade, ela tende a ganhar influência a médio e longo prazo, sabe? Por quê? Porque, embora não se possa falar que a doutrina social da Igreja se baseie numa filosofia única, no sentido, por exemplo, tomismo, ela combina vários elementos, né? O meu entendimento é que o tipo de reflexão que ela traz, embora nos permita avaliar circunstâncias contextuais e específicas, ela tem também componentes filosófico-teológicos que dão uma maior consistência e estabilidade para o desenvolvimento de um pensamento crítico sobre o tipo de sociedade em que nós vivemos. Entendeu? Porque ela nos permite, dizendo de uma forma, isso aí é uma opinião pessoal, né? Você perguntou, estou dando uma opinião pessoal. É o seguinte, o que é que a doutrina social tem que as outras expressões de vida social e de concepção de sociedade não conseguem ter, né? Uma visão articulada, coerente da realidade, e outra, embora ela tenha sido forjada na modernidade, ela tem um nexo, ela está associada a uma história que é bimilenar, entendeu? É diferente dessas outras correntes que são quase que integralmente filhas da modernidade. Então, elas são muito parecidas com o mundo que elas apareceram, de tal modo que elas perdem a força para ser uma instância crítica. E elas já nasceram com esse vício da modernidade, né? Com os vícios da modernidade, né? Com os vícios a modernidade, aí a modernidade tem virtudes e vícios. No meu entendimento, ela tem, não é que as virtudes sejam poucas, mas os vícios são muitos, entendeu? Não é que ela não tenha virtude nenhuma, então, ela tem muitas virtudes, mas os vícios são crescentes. E nós estamos vivendo um momento em que as grandes respostas, né, que a modernidade tentou dar estão se mostrando insatisfatórias. Não quer dizer que essas respostas não têm nenhum valor e que nós vamos jogar tudo no lixo, entendeu? Mas são respostas insatisfatórias, porque, no fundo, nós caímos na armadilha cultural do relativismo, certo? E essa armadilha cultural do relativismo, ela funcionou como uma espécie de atestado de incompetência, vamos dizer assim, da modernidade. Esse relativismo não é exatamente o que a modernidade pregou, mas é uma consequência mais ou menos é uma consequência, vamos dizer assim, da fragilidade, certo? Ela perdeu
assim, aquele ímpeto de uma compreensão mais radical da realidade, na minha compreensão, né? E a doutrina social, em função dela estar associada a uma tradição cristã, que é uma tradição que assimila também, né, o cristianismo, em especial de algumas filosofias cristãs, não é simplesmente o fato de que ela é consistente, é de que ela tem a capacidade de assimilar novas contribuições, certo? Sem perder o seu vigor inicial, né? Então, eu acho que há uma tendência, a médio e longo prazo, a doutrina, esse corpo de doutrina, tende a ter uma consideração, a ser cada vez mais considerado. Mas aí, claro, isso aí depende de uma série de injunções históricas e também depende da nossa capacidade de tornar esse corpo de doutrinas ou de reflexões conhecido das pessoas, né? E, professor, nesse caso, então, já também para encerrar, a última pergunta, eu vou ser breve, e até também lhe peço para ser breve, também para a gente pegar e encerrar da maneira sucinta. Levando tudo isso em conta que o senhor falou aqui, primeiro, quero deixar claro aqui, pessoal, não é a última conversa com o professor, teremos próximos, que o assunto ele exige isso, né? Mas eu queria saber, professor, como é primeiro, o que é que as pessoas precisam estudar, ou então, pelo menos, analisar de uma forma rápida, para entender um pouco mais da doutrina, tá? E, principalmente, o católico. Qual a posição do católico hoje, nesse mundo que está tão repleto de relativismo e modernidade, né? O católico, ele tem um desafio mais específico no campo da formação pessoal e doutrinal, né? Ele precisa se aproximar mais da doutrina da igreja de uma forma em geral, né? Ele precisa aguçar o seu senso de responsabilidade para com o próximo, né? E é importante ele conhecer a doutrina social para ele entender como essa reflexão evolui, certo? Como a evolução dessa reflexão pode ajudar a entender muito dos grandes fenômenos. Por exemplo, se você quer entender o totalitarismo do século XX, se você pegar as encíclicas do Pio XI, certo? Sobre o comunismo, sobre o nazismo e sobre o fascismo, você tem uma reflexão profundíssima. E é uma crítica feita praticamente em cima dos fatos acontecendo, entendeu? Você percebe a profundidade dela. Essas críticas não são do conhecimento do grande público. Então, o católico precisa se inteirar de tudo isso, né? Mas isso pode beneficiar os não católicos também, certo? Então, a doutrina, ela alcança também os não católicos. Eu vou... Desculpa, tanto os não católicos que agora os documentos da igreja incluem os fiéis e também os homens de bem, né, professor? O primeiro documento que fez isso foi o documento de 1963, Patti Interis, certo? Exatamente do João 23, né? Esse documento, ele se dirige diretamente aos homens de boa vontade. Eu estou falando da doutrina social, os homens de boa vontade, né? Então, existe um espaço de diálogo com todas as pessoas que têm interesse, né? Porque os fundamentos filosófico-teológicos sobre os quais esse corpo diferenciado de reflexões está assentado, ele é tão consistente que ele permite assim, um diálogo com quem quer que se aproxime, entendeu? Porque o que vale é a sua força intrínseca, não é propriamente a sua proveniência. É verdade, é verdade. Né? Mas, então, olha, gente, eu queria aqui agradecer ao professor Átila Amaral Brilhante. Professor, muito obrigado pelas suas explicações. A gente, com certeza, devemos procurá-lo novamente para novos hangouts, para a gente até poder esmiuçar, como eu falei anteriormente. A gente agradece muito aqui do canal Qual a Pauta. Eu também queria agradecer ao público que está nos assistindo, ao meu amigo Natan Holanda, que conduziu comigo o hangout. Então, a gente fica por aqui, meus amigos. Até a próxima e fiquem com Deus.
E eu agradeço também. Eu agradeço também a vocês todos. Tá ok, pessoal? Então, até a próxima. Por acaso, quem não está inscrito no canal, se inscreve no canal e aguarde. Vai ter um pouquinho mais de Professor Átila aí logo, logo, tá bom? Tchau a todos. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Obrigado.